me ouvindo? Perfeitamente. Vamos dar início a mais uma palestra de chá civil, né? Dessa vez com a presença ilustre do nosso professor Marcelo Torres, professor da casa, né? E da Dezuíla Araújo também, nesse tema tão interessante que é a responsabilidade civil das plataformas de marketplace e suas repercussões do direito consumidor. Um tema bem atual e que causa uma angústia assim, por parte de nós consumidores, e eu acho que hoje vai ser bem esclarecido, então tem tudo para ser uma ótima palestra. Qualquer dúvida, podem colocar aqui no chat, vamos estar à disposição de vocês. Espero que gostem, vai ser um evento riquíssimo. E aí, vou passar a palavra para o professor e para nossa docente e querida amiga também, Dezuíla, para a gente dar início a essa palestra. Bem, primeiramente, obrigado pelas felicitações, Mariana. É um prazer estar aqui presente no Chá Civil, grupo de extensão esse tão organizado e que agrega tanto valor à instituição. E esse tema é de grande repercussão, principalmente hoje em dia, em que cada vez mais as pessoas têm procurado essas plataformas em razão até mesmo desse distanciamento e da fase em que vivemos. Então, essa locomoção que muitas vezes nós tínhamos, se dirigir até um shopping center, vai estar com um certo obstáculo em razão da pandemia. Razão pela qual a sociedade ela tem se adequado a essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, que de alguma forma também têm promovido uma aproximação entre o consumidor e o fornecedor. A doutora Dezuíla, ela já escreveu sobre o tema, então ela tem total competência para discutir isso, e ela abordou isso muito bem no TCC dela. A gente já chegou a discutir isso em várias aulas, já debatemos sobre o assunto, e eu acredito que vai ser um momento de grande aprendizado para todos nós que estamos participando. Doutora Dezuíla, passo a palavra para você, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer ao pessoal do projeto por ter me dado essa oportunidade, né? Acredito que é bem um sonho para você faz um TCC naquela agonia e você vê o reconhecimento e você vê a própria instituição dando esse espaço para a gente falar um pouco, para a gente se expressar, para a gente apresentar o nosso trabalho tão suado. A professora Rosângela foi minha orientadora e ela sabe que eu passei dias bem difíceis, mas que o trabalho foi construído, a apresentação foi legal e tô aqui colhendo os frutos, né? Muito obrigada ao projeto, obrigada, professor Marcelo, obrigada, professora Rosângela, porque eu sei que tem um dedo dela também nesse meio. E a gente está aqui para discutir, trazer um pouco das repercussões, né, dos entendimentos, das divergências a respeito da responsabilidade que pode ser imputada a essas plataformas, né? O professor, você vai começar ou a gente vai pegando o gancho, né? Vamos pegando o gancho, fica à vontade. Porque, assim, a gente acho que é senso comum entender que comércio eletrônico é qualquer tipo de realização comercial, né? Compra, venda, realizada por meio de uma ferramenta eletrônica, seja o smartphone, seja um tablet, seja o próprio computador, ou seja, tendo esse elo de tecnologia, de internet, né? De meio virtual, existirá, então, o comércio eletrônico. E as plataformas de marketplace, elas são um modelo de negócio virtual que ela se dá da seguinte forma. Nada mais é do que um grande shopping virtual. Eu conversava com o professor Marcelo hoje à tarde e a gente dizia um Midway virtual. Dando, né? Exemplificando, não é um Midway virtual em si, a pessoa jurídica Midway, mas é um shopping. Eu quis dizer que é um grande espaço, um site que disponibiliza um ambiente virtual para você vender, para você comprar, para você alugar, de acordo com o modelo de negócio de cada um, né, professor? Exatamente. Se a gente parar para analisar até mesmo a questão da própria definição, não é, do que é consumidor e do que é fornecedor. E aí eu estava conversando isso com Dezuíla hoje, que se a gente analisar o que está prescrito no artigo 3º do CDC, o artigo 3º é muito claro em inserir dentro da cadeia de fornecedor tanto aquela pessoa física ou a pessoa jurídica, sendo público ou privado, nacional ou estrangeira, e ainda os entes que são considerados despersonalizados, mas que eles venham a desenvolver algum tipo de atividade, seja de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação ou comercialização de produtos
ou prestação de serviço. Então, quando a gente analisa o artigo 3º do CDC, a gente tem a definição perfeita do que é fornecedor. E essa definição ela tenta albergar o máximo de pessoas para permitir ao consumidor essa facilitação. Como a doutora Desuila falou, hoje em dia a gente está cada vez mais próximo do comércio eletrônico, por mais que a gente não queira, porque ele bate a porta da gente, a gente entra em qualquer rede social e esse comércio eletrônico, essa plataforma de marketplace, ela é direcionada para a gente. Então a gente recebe publicidades, a gente recebe propagandas comerciais que muitas vezes despertam um interesse que a gente nem tinha. Então a gente precisa ter uma organização legislativa que dê um mínimo de suporte para o fornecedor, sem dúvida nenhuma, doutora Desuila. Exatamente. E o ponto X, né, professor, dessa responsabilização os pensadores do modelo de negócio do marketplace, do comércio eletrônico, eles, claro, eles buscam se esquivar de responsabilidade. Né? E a tese que eles usam é a seguinte: nós não temos responsabilidade nenhuma a respeito do negócio que será realizado no site. Nós estamos apenas intermediando a relação de consumo. Ou seja, eu estou só dando um espaço para você divulgar seu produto, para o consumidor ir lá e adquirir o produto ou serviço. Mas isso é um grande problema, porque assim, se a gente for lá no artigo 3º, como o professor estava falando, no conceito de fornecedor, a gente vê que fornecedor também é o prestador de serviço. Ok, a plataforma ela não tem o produto, ela não tem como é que se diz? Ela não está realmente pegando uma borracha e vendendo a você. Ela não sabe nem, talvez ela não saiba nem qual é o produto, mas sabe, né? Mas o que eu quero dizer é que ela se enquadra no conceito de fornecedora como prestadora de serviço, porque apesar dela não estar diretamente com o produto, ela está fornecendo um serviço ao consumidor, que é o que? A disponibilização do espaço virtual. A partir do momento que eu penso, idealizo um site que será utilizado para venda de borrachas e abro esse site para que os fabricantes de borracha vendam esse produto no meu site, eu estou fornecendo um serviço ao consumidor. E é justamente por isso que esses sites não podem ser apenas intermediadores. Porque, gente, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Por exemplo, inclusive eu fiz enquete no Instagram. Só um minuto, pessoal. Fechar aí, por favor. O pessoal chegou aqui em casa. Então, ele fornece esse serviço. Por quê? Porque, por exemplo, quem aqui compra um produto num site que não conhece ou não confia? Rapidinho aí, vamos ver quem é que vai dizer sim ou não. Não, Desuila, eu não quero nem saber. Eu achando meu produto, eu vou lá e compro. Não quero saber de onde vem, não quero saber quem é que está fornecendo, pouco me importa. Eu quero a borracha tal e eu quero comprar. A professora não compra. Eu não compro de jeito nenhum. Eu procuro saber logo do site, se o site é confiável, se alguém já comprou nesse site, né? A gente vê as estrelinhas, vê os comentários, jamais, Alicia. Então, assim, a gente procura, primeiramente, antes mesmo do produto, quando a gente quer comprar pela internet, a gente procura a credibilidade que o site tem. Então, como é que esse site não pode ter responsabilidade nenhuma? Se ele tem esse dever, ele traz essa credibilidade para a gente. A gente compra aquele produto naquele site porque a gente confia, porque ele traz essa prestação de serviço para a gente. O site é um shopping, gente, mas é virtual. É as paredes do Midway, os containers do Midway. Então, não existe essa questão de responsabilidade, né, professor? Não existe apenas uma intermediação. Exatamente. A tese deles, dos fornecedores, sempre vai ser essa, de tentar retirar a responsabilidade. Mas se a gente analisar o próprio artigo 4º do CDC, que também é um artigo extremamente principiológico, ele fala na questão da política das relações de consumo, a política nacional. E um dos pontos primordiais é trazer ao consumidor respeito, dignidade, saúde e segurança. A segurança é primordial.
E a segurança dessas relações contratuais que são exercidas por intermédio do marketplace, ela precisa existir. A nossa legislação ainda não é clara nesse sentido, mas a gente precisa se salvaguardar por intermédio, atualmente, do Código de Defesa do Consumidor e um pouco do Marco Civil, que a gente vai falar lá na frente. Mas a gente não tem uma legislação específica sobre esse comércio eletrônico, então precisamos nos salvaguardar no CDC, que é um diploma extremamente principiológico. E um dos pontos primordiais é essa questão da segurança. Ora, o consumidor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável. Então, quando ele está entrando naquele determinado site, ele busca, como a doutora Dezuila bem especificou, uma credibilidade. E aquele site ele só detém uma certa credibilidade porque ele promoveu uma série de compras e vendas. E essas compras e vendas, sem dúvida nenhuma, trouxeram repercussão financeira. Se trouxeram repercussão financeira e houve a disponibilização de um determinado bem ou uma prestação de serviço, eles precisam ser considerados como fornecedores. Se no segundo momento, eles vão atestar se tem ou não responsabilidade e ajuizarem uma ação de regresso em desfavor do real causador do dano, é uma outra questão. Mas o consumidor não precisa ficar sem essa salvaguarda. É como a doutora Dezuila disse, é uma espécie de shopping center, só que virtual. E no que eu estava discutindo com a doutora Dezuila, ela especificou para mim também que ela percebeu um aumento cada vez maior no desenvolvimento social das relações contratuais. E essas relações hoje em dia são feitas eminentemente pela internet, principalmente hoje em dia em que a gente não pode, muitas vezes, nos deslocar do nosso cômodo, da nossa residência. Aí a gente conta com a credibilidade daquele site. E passando credibilidade, ele precisa passar segurança. Se ele não passa segurança, já há algo que se falar num vício, no produto ou na prestação. E aí a gente vai tentar aplicar o CDC como diploma legal que vem defender nossos interesses. Então, a doutora Dezuila está corretíssima nessa explanação. Dentro desse contexto, um ponto que a gente precisa destacar também é a questão do vício ou do defeito. E aí a gente faz uma pequena diferenciação, que o vício ele é uma diminuição na qualidade de um produto ou numa prestação de serviço ou a própria inutilização. Já o defeito é um vício, mas com um agravamento, que traz uma certa repercussão negativa para o consumidor, porque houve um dano seja ele direto, indireto. E dentro desse conceito, se existe dano, há algo que se falar em reparação, se ele for material. E se ele for moral, pelo menos uma busca de um ressarcimento. O ressarcimento no dano moral é muito difícil de a gente conseguir, então a gente vai buscar uma compensação. Então, a teoria da responsabilidade civil, que a gente estuda no Código Civil, que também ela é estudada e discutida na relação do consumo, ela precisa, sem dúvida nenhuma, estar aplicada aqui no CDC também. Então, sem dúvida, vamos aplicar o CDC e a teoria do vício redibitório, a teoria da responsabilização civil também nesse escopo das empresas de marketplace, porque elas estão evoluindo, estão lucrando com isso, então precisam também trazer consigo uma carga de responsabilidade. Até porque, para fechar esse momento, o risco é do fornecedor, porque o lucro é dele. Então, se o lucro é dele, se o lucro também é da plataforma, existe um risco, existe uma responsabilização, doutora Dezuila. Exatamente, eu fugi aqui um pouco, acho que foi a internet, mas você estava falando da questão do regresso e depois falou dos acidentes de consumo, né? O vício ou do defeito do produto. Esse ponto da ação de regresso é muito importante, porque a gente acho que quando a gente começa a estudar, acho que a primeira aula, salvo engano, de direito do consumidor, a gente vê o quê? O princípio da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. Então, assim, ok, que talvez diretamente a plataforma não tenha responsabilidade efetivamente, sei lá, porque o produto veio com fio torado, alguma coisa do tipo. Mas o consumidor ele não tem condições de entrar com ação contra o fornecedor direto, contra o transportador, contra a plataforma. Ele não tem condições. Não tem como existir uma paridade nesse sentido. Então, todos têm que ter uma responsabilidade solidária. E que eles, entre si, posteriormente, entrem com ação de regresso, estipulem alguma forma de responsabilização entre eles. Mas o consumidor não pode, de nenhuma forma, ficar sem reparação, né? Essa prestação de serviço precisa ser continuada e eficaz, no sentido de que até o produto chegar na sua casa e estar em bom estado de conservação, seguir
aquilo que é esperado pelo consumidor está funcionando direitinho, todos esses envolvidos nessa cadeia de fornecimento devem, sim, se responsabilizar, que é justamente a teoria da economia compartilhada, que Cláudia Lima Marx, né, uma grande doutrinadora do direito do consumidor, explica, né, defende, que é o quê? Ei, não existe só um fornecedor. Quem pensou a plataforma, ela pensou no modelo de negócio que, por si só, não é eficaz, não funciona. Se eu criar o site e deixar lá aberto sozinho, ele não vai funcionar. Eu vou precisar de pessoas vendendo, alugando, comprando, emprestando, seja lá o que for, naquela plataforma. Então, ele já pensou esse modelo de negócio sabendo que haveria uma interdependência com fornecedores, com transportadores, e o consumidor, ao comprar naquele site, nem sabe que vai precisar, que vai ter esse monte de sujeitos na relação. Ele só sabe que comprou nas Casas Bahia, no AliExpress, e que o produto vai chegar em tal dia. Agora, quem vai trazer, ou de que forma isso vai chegar, eu não sei, mas eu quero meu produto aqui. Então, Cláudia Lima Marques, ela vem dizer que essa cadeia de fornecimento é um modelo de negócio, o tipo de relação de consumo existente nessas plataformas. Ou seja, não tem isso de não responsabilizar. Não tem isso da plataforma não, que inclusive, é importante até dizer isso, que ela é tão incisiva, ela é tão convicta da responsabilidade das plataformas digitais, que ela diz o seguinte: ei, o consumidor, que foi o que eu falei no começo, quando ele vai comprar algo, ele procura você, site. Então, a relação começa entre o consumidor destinatário final e você, site. Então, não tem isso de você ser intermediador, né? Você é o guardião. Ela diz que o site, ele é o guardião do acesso, o guardião da relação do consumo. Ela bota para descer mesmo, porque ela entende, e eu também entendo dessa forma, que é ele que tem o total de informações sobre tudo, sobre o transportador, sobre o fornecedor, sobre o produto, sobre os meus dados pessoais, né? Então, é a partir dela que tudo começa. E até o CDC, em lei, né, na lei, ele diz que quando se tratar de uma prestação de serviço que envolva uma cadeia de fornecimento, todos são solidariamente responsáveis. Né, professor? Exatamente. Eu só não lembro de qual o artigo, mas acho que é 34, algo do tipo. Mas quando existe uma cadeia de fornecimento, todos são responsáveis. Exatamente, e se a gente parar para analisar a própria inteligência do artigo 3º e os seus parágrafos. O artigo 3º ele traz um leque enorme de possibilidades no inserimento na cadeia de fornecimento. E aí o parágrafo 1º e o 2º, eles são bem claros. O primeiro quando fala que produto é qualquer bem, seja ele considerado móvel, imóvel, material ou imaterial, o que muitas vezes iria se inserir aqui dentro da plataforma de marketplace. E o parágrafo 2º, quando diz serviço, é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante uma remuneração, porque no caso do serviço tem que haver remuneração, no caso do produto pode haver aquele produto gratuito, e no caso do serviço, inclusive as naturezas, seja bancária, financeira, crédito securitário, ou seja, serviço é qualquer atividade que seja inserida na cadeia de consumo e que desperte no consumidor aquele determinado interesse. E aí, quando a gente para analisar, hoje em dia a gente tem a questão também das publicidades que são promovidas não apenas diretamente, mas, por exemplo, aquela publicidade que ela chega ao teu conhecimento porque você muitas vezes estava conversando com alguém. E aí, por exemplo, a inteligência artificial do teu celular escutou. Eu citei um exemplo esse semestre, em sala de aula, para os alunos do 9º período, que a doutora Desuíla vai lembrar, que é referente ao caso de um advogado do escritório, que ele estava de manhã na casa de praia conversando com o pai, e de tarde ele ia correr. E aí, quando ele foi correr, ele constatou que o tênis dele estava com um pequeno vício, não dava para ele correr. E aí o pai dele disse, corre com o meu tênis, filho. E aí ele pegou o tênis do pai. Correu, voltou, entregou para o pai e disse, pai, gostei muito do seu tênis, vou terminar comprando um desse. E aí ele disse que foi tomar banho, quando terminou o banho, que olhou o celular, a primeira coisa que tinha era uma série de publicidades referentes a tênis.
e referentes à marca específica em que ele estava discutindo com o pai. Ou seja, hoje em dia, até mesmo a inteligência artificial, ela nos direciona a adquirir determinado produto ou serviço. Então, aquela ideia de que a gente escolhia realmente o que a gente queria, ou quando a gente ia buscar determinado produto ou serviço, não existe mais. Então, no momento em que a gente tem uma inteligência artificial, um algoritmo que faz com que a gente seja direcionado a adquirir um produto ou serviço, está mais do que comprovado que essas plataformas, elas direcionam o consumidor a adquirir esses produtos e serviços. E aí, promovendo um raciocínio direto entre o artigo 3º cumulado com o artigo 8º do CDC, não tem como excluir da cadeia de fornecimento de produtos as plataformas, porque elas efetivamente despertam no consumidor essa ideia, essa vontade que muitas vezes não existia, mas que a publicidade sabe muito bem como despertar no consumidor, seja por intermédio de uma coloração, intermédio de uma fonte que nos chame a atenção, às vezes uma música, por exemplo, quem nunca ouviu a música do Baby Shark? Você escuta aquela música, ela fica no seu ouvido durante 24 horas. Então, tudo isso é pensado, prezados. E as plataformas, logicamente, elas têm toda uma equipe de TIs que vão trabalhar para despertar em nós, consumidores, essa intenção de adquirir produtos e serviços, doutora Desoila. É um grande negócio, professor. É um grande negócio. É um modelo de negócio mesmo formado, pensado para atrair clientela em todos os sentidos. Eles não fazem nada assim de qualquer jeito, não é? Não sou eu. Inclusive, é importante a gente frisar também aqui uma coisa que o professor falou e que me veio agora na cabeça. Por quê? Porque para ser configurado prestador de serviço ou serviço, que está lá no CDC, no artigo, é preciso que a atividade ela seja habitual e profissionalizada, né? É preciso que você esteja naquele site vendendo borrachas porque você é um fornecedor de borrachas. Não porque por exemplo, Desuíla, tenho o meu Instagram. Eu não quero mais essa borracha. Eu vou lá no meu Instagram e divulgo essa borracha. E, pessoal, estou vendendo essa borracha, é tal. Não, eu não sou fornecedora. Nesse sentido, eu não tenho uma prática habitual e profissionalizada de vender borrachas. Isso é diferente. E inclusive, e isso é um dos argumentos trazidos pelas plataformas, dizendo que ninguém sabe nem quem é que está por trás, mas existe uma pessoa por trás. E essa pessoa pensou essa empresa de forma organizada, com todos os direitos, com pessoa jurídica, é uma prática profissional habitual, cotidiana, né? Todos os sinônimos possíveis para dizer que é um negócio, que é uma empresa. Inclusive, o Marco Civil diz que é preciso que essas empresas se regulamentem como pessoa jurídica, tudo nos ditames de uma empresa física, claro que ainda está faltando muito, né, professor? As especificidades do meio virtual, da internet, mas que é preciso essa regulamentação. Então, como é que ela segue todos os ditames de uma pessoa jurídica, atividade profissionalizada, pensada, empreendedora, mas não quer assumir os riscos, né? Que é uma teoria, a grande teoria das empresas é o quê? Teoria do risco, né? Que as empresas, elas precisam, quando ela monta o seu modelo de negócio, ela tem que assumir para si todos os riscos que aquele negócio possa trazer, né? Então, se eu pensei que o meu negócio ia ser necessário o transporte do produto até a casa do consumidor, e porventura, sei lá, N coisas podem acontecer até esse produto chegar lá, eu, quando montei meu negócio, eu deveria, ou já tinha até colocado essa hipótese no papel, do produto não chegar. Então, esse risco não é do consumidor, esse risco é do fornecedor. Ele que assumiu quando abriu a empresa, né? Então, assim, são muitos argumentos que a gente tem para trazer, para amparar o consumidor. Porque, assim, é um verdadeiro absurdo você não saber a quem recorrer, um ficar jogando para o outro e o consumidor ficar sem reparação, né? O Brasil, ele tem essa cultura de sempre se atrasar em relação a regulamentar situações, mas o comércio online, ele está aí há algum tempo e essa pandemia foi o que segurou a economia, né? Foram os comércios online.
e a gente ainda vê muitos e muitos danos, né? Lara trouxe o exemplo aí de um digital influencer, né? E acontece demais. Os digitais influencers, quando ele consegue, né, uma notoriedade, ele começa a ser patrocinado, eu não sei como é que funciona especificamente, mas ele começa a ser patrocinado, ele começa a dar dicas, ele começa a sugerir marcas. Então, ele não teria também uma responsabilidade? Ele que posta ali todo dia às 6 horas aquele determinado produto no Instagram, que é o momento de pico, né, do Instagram, 6 horas, 7 horas, sei lá. Isso. Desuíla, teve até um caso que é daquela Virgínia, que está super no auge, ela, né? Mulher de alguma coisa Felipe, não sei, mas que ela indicou um iPhone numa loja e aí deu problema e ela sim teve que se responder porque ela estava sendo, ao invés de alguém ter que procurar no site, né, para comprar, ela que foi essa questão de passar o preço, passar o produto, e com certeza ela também teve a mesma responsabilidade que o site tem, né, que essas plataformas têm, e é tanto que ela até teve a punição e tudo, acho que foi ano passado ainda, foi bem no início da pandemia, mas que repercutiu para outros profissionais, né, já que esse pessoal agora também é dada como uma profissão, né, os influencers. Exato. Exatamente, bem lembrado que é profissão regulamentada, né? Então a pessoa vive disso, de influenciar digitalmente, né? As pessoas no Instagram. É uma plataforma também, ao invés de você ir lá no site buscar, o blogueiro vem até você, né? O blogueiro digital faz mostra lá a vitrine dele e a gente compra através dele, né? Aí vai direto para o que a doutora Desuíla estava dizendo, da credibilidade, Isso. né? O Brandon e o Luiz falaram aí no chat sobre isso. Ou seja, você Neymar, coloca uma figura pública que atesta a credibilidade daquele produto ou serviço, e aí o consumidor parte do princípio que ele pode comprar, que ele pode adquirir sem nenhum tipo de risco, porque o produto vai trazer uma segurança ou vai se adequar para o fim pelo qual é necessário. E aí, quando a gente vê um Neymar da vida, a gente vê, sei lá, um Wesley Safadão da vida, a gente pensa, vou comprar. Se o Wesley compra, se Neymar compra, eu posso comprar. Quando muitas vezes você vai quebrar a tua cara, porque o produto não vai se adequar ao fim específico. E aí, parem para pensar, será que aqueles digitais influencers ou aquelas figuras públicas notórias foram contratados gratuitamente? É lógico que não. Existe um lucro, e esse lucro, logicamente, ele é revertido para esse tipo de contratação. Então, se passa credibilidade, sem dúvida nenhuma, nasce essa responsabilidade civil e esse dever de reparação. Fica à vontade, doutora Desuíla. Exatamente. É justamente isso. São muitos casos. Muitos casos. O que a gente sabe é que, por exemplo, alguém trouxe aqui um exemplo. Mas qual seria a diferença de um ator que faz propaganda de um influencer a respeito da responsabilidade? Haveria diferença? Pronto. Né? Muito Pode interessante falar. essa pergunta, porque o ator ele está sendo contratado para promover uma espécie de peça, uma espécie de publicidade de um produto, mas ele não está demonstrando que ele adquiriu aquele produto, que ele fez uso do produto, ou que costumeiramente ele faz uso. É diferente. O digital influencer não, ele parte do princípio que ele usou, que ele atestou o uso, então ele passa uma credibilidade maior do que o mero ator. Com todo respeito, quando eu uso o termo mero ator, estou tentando afastar ele do uso daquele produto. O ator que está lá na publicidade, não temos nenhuma comprovação ou nenhum atestado na publicidade de que ele faz uso costumeiro do produto, diferente do digital influencer, que ele só vai inserir na plataforma dele se, logicamente, ele atestou, se ele sabe das possíveis repercussões que aquele produto vai trazer. Zuila. Até porque muitas vezes o ator, não que o influencer também não, mas o ator a gente liga mais a ideia de uso da imagem dele naquele, por exemplo, um jogador de futebol, com tênis e tal, entendeu? Mas, assim, é uma linha muito tênue. E a gente vai ter que trazer todo esse arcabouço que a gente trouxe de CDC, de teorias inovadoras, de tentar encaixar no artigo 3º esse fornecimento de produto ou serviço, né? Ou essa solidariedade, se for o caso, né? Mas algo que a gente precisa pensar, sentar e pensar realmente
para discutir e ver como ficará, porque esse ramo, né, essa profissão de digital influencer tem crescido muito. E como a doutora Dezuila bem salientou, a questão da atualidade, porque surgiu uma indagação da Carolina Cirne, ela disse, isso se adequa aos casos também, como o site Enjoei, a gente poderia inserir o Enjoei, como por exemplo também o OLX. Nesses sites a gente tem uma situação um pouco diferenciada, porque eles aproximam pessoas civis, eles aproximam Dezuila e Mariana para venderem determinado bem, e uma vai comprar, mas por exemplo, Mariana, ela não vende habitualmente os bens. O próprio site está dizendo, enjoei. Não é porque você efetivamente é um comerciante ou você é um fornecedor. Você muitas vezes tem um produto que você comprou, você fez uso, já satisfez a tua vontade e você não tem mais nenhuma adequação ou vontade de usar. E aí, esses sites, eles promovem aproximação entre pessoas civis, e aí essa relação seria mais decodificada pelo próprio Código Civil, né? Porque a gente não teria aqui um fornecedor. Ambas são pessoas que têm uma relação civil e promoveriam essa negociação. Mas o grande ponto diferenciador é porque não temos a habitualidade naquela pessoa que está vendendo aquele produto e ele não exerce isso como uma profissão. Exatamente. Mas, assim, claro que sempre, como a gente sabe que é regra geral, houve dano, tem que haver reparação. Isso. E se dirá, nesses casos, as regras do direito civil, da responsabilidade civil. Mas, em relação à plataforma, entendeu? A gente tem que ver que é justamente o que Cláudia Lima diz. A plataforma, ela exerce uma atividade habitual e profissionalizada. O fornecedor direto, nem sempre. Né, professor? A plataforma não, ela ganha dinheiro com aquilo, ela ganha uma porcentagem, ela é profissional, ela é habitual, entendeu? Às vezes parece que a gente foge do foco porque, mas é o digital influencer, ou é a pessoa que vai lá, a pessoa vai lá que divulga no site, que é o responsável, e esquece de pensar a plataforma. É como se fosse um véu que encobrisse, porque a gente não sabe quem é, né? Quem é que está por trás? A gente sabe que existe o site da internet. Agora, quem fez, quem está por trás, mas existe uma empresa atrás, existe negócio, existe profissionais, existe impostos, existem funcionários, existe tudo por trás, tudo para que aquele site funcione. Então, o site ele já teria, sim, no caso, uma reparação, as incidências das normas do CDC. Né? E se a gente parar para analisar dentro da repercussão até trabalhista, Dezuila, muitas vezes, se a gente não atestar uma possível responsabilização dessas plataformas, como você bem disse, a plataforma, muitas vezes, ela não vai diferenciar muito do espaço físico. Não tem um espaço físico para o consumidor ir lá comprar, mas existe um galpão, com uma pessoa que vai pegar aquele produto no galpão, essa pessoa tem sua CLT devidamente assinada. Então, se a gente parar para pensar, existe um pouco de precarização das normas trabalhistas, da relação de trabalho, e se nós não atestarmos a possível responsabilização inserida no CDC, o que a gente vai ter é uma maior precarização das relações de trabalho e, muitas vezes, a gente vai ter a tecnologia promovendo cada vez mais o desemprego estrutural, fazendo com que a gente não tenha mais espaço físico, e ainda retirando a responsabilidade do fornecedor. Não, esse tipo de raciocínio nós precisamos combater. Nós, como consumidores, nós, como hipossuficientes, e eu falo nós porque eu estou inserido também, a toda hora nós somos consumidores, a gente pega no celular, a gente é consumidor, a gente vai lavar as mãos, a gente é consumidor, a gente apagou a luz, então a gente não pode permitir que os fornecedores tentem retirar de si essa responsabilização, deixando como se fosse atestada pelo Código Civil. No Código Civil a gente tem um grande problema, porque ambas as partes vão ser tratadas dentro de uma mesma equiparação. E aqui no CDC não. Sempre o fornecedor vai ter uma força maior e aí o consumidor vai buscar, de alguma forma, essa igualdade que nunca vai existir. São muitas discussões. Esse ponto que você trouxe a respeito das relações de trabalho é muito importante. Me recordo das aulas do professor Marcelo Maurício, quando alguém trouxe um exemplo no motoboy que se acidenta no trabalho. Não tem responsabilidade, não tem uma relação trabalhista entre ele e a plataforma.
Você tá entendendo? Aí nesse exato momento, pronto, até agora tá quase todo mundo na mesma linha de raciocínio, né? Responsabilidade do site, a gente tem que ser reparado. Mas quando vem nesse sentido agora de legislação trabalhista, de vínculo empregatício, aí se divide. Não, mas ele que quis, ele que aceitou esse tipo de relação, ele sabe que é assim, não tem carteira assinada, não tem não sei o quê, tem que ter a livre iniciativa, não sei o quê, respeitar o que ele escolheu. E tem a outra vertente que diz não. Muitos desses motoboys estão trabalhando como motoboys porque a profissão dele mesmo, ele não está conseguindo emprego na profissão que ele sabe, na profissão que ele entende, que ele muitas vezes é formado para aquilo. Você está entendendo? E tá aí, tá acontecendo, os fatos estão acontecendo e as normas não estão vindo. É motoboy se acidentando, se ele ainda tiver uma regulamentação como autônomo, ele ainda consegue um benefício ou outro, mas se ele não tivesse regulamentado, pronto. Fica aleijado, fica com o pé quebrado, fica do jeito que for, fica sem trabalhar, morre de fome, e lei a gente não tem. Desuila deu um exemplo hoje para mim, que foi a questão do Uber, não foi, Desuila? A gente vai Foi. chamar, né? Fala aí essa daí, muito boa, gostei. É justamente a questão da confiança quando a gente vai adquirir algum produto ou serviço. Nesse caso é o serviço, né? Quando a gente solicita um Uber, um motorista, a gente confia. A gente está solicitando aquele serviço, confiando na plataforma do motorista. Quem né? é o motorista, né, Desuila? Quem é o motorista? José da Pelo Silva contrário, Ferreira, quando né? a gente entra no carro, que a gente fica com medo, rezando para que chegue em casa ou no destino. A gente não sabe, a gente pega aquele carro, aquele serviço, porque a gente acredita que a plataforma, ela fez um apurado, né, de quem é a pessoa, que inclusive uma vez, quando eu estava fazendo meu TC, eu começava a falar com os rapazes, né, já querendo colher alguma coisa para colocar no meu trabalho. E ele diz, olha, a Uber ela é muito segura. E a Uber é muito boa para a gente, né? Em relação até a fraude no pagamento com cartão, que isso eu não vou nem entrar, que a Uber ela paga o motorista e ela que cobra o consumidor, entendeu? E o rapaz disse que a 99 não. Você tá entendendo? Aí ela disse que a Uber é muito segura, porque quando eles vão se cadastrar, pede RG, pede CPF, pede antecedentes. Quando a gente vai se cadastrar, pede nosso RG também, pede foto do nosso RG, pede foto da gente com RG. Então, ela é muito segura. Então, a gente pega aquele serviço com aquela pessoa que a gente nem conhece, acreditando que a plataforma vai resguardar a gente se alguma coisa acontecer. Tem GPS, tem localização, né? Aí paremos no absurdo, para pensar no absurdo, se você me permite a pequena interrupção. Eu Aí já sei o o que cara é. vai, ele capota o carro. Sim. Aí o Uber vai dizer o quê? Não tenho culpa não, a responsabilidade é do motorista. Como assim? Eu contratei pelo teu nome, senão eu ia pedir um táxi, que é uma relação pessoal. Eu contratei em razão do nome, Uber ou 99, seja quem for. Passa uma certa credibilidade. Então, sem dúvida. E aí, Desuíla até falou Uber em 99, que é outra questão que a gente tem imensa, porque Uber é mais seguro ou 99 é mais seguro? Qual a diferença da plataforma Uber para 99, já que todo mundo diz que são iguais, mas não é, né? Tem a questão de segurança, que cada plataforma faz do seu modo. Se a Uber quer mostrar que é mais segura, faz isso por segurança, o 99 não, mas a responsabilidade está toda nela. A gente, eu peço Uber porque eu acho mais seguro, então acho que é assim que eles funcionam, né? Como também site, tudo isso, eles têm que ver a credibilidade para eles que faz a gente consumir, comprar ou algo assim, né? Exatamente. E eu lembro quando tudo isso começou, a gente tinha medo no começo de pegar um carro, uma pessoa estranha. Até hoje a gente tem um pouco de medo, mas eu lembro que no começo a gente tinha medo. Manhã, eu moro no interior, interior, né? Eu falo que eu moro em Ceramirim e aqui não tem nem isso, só tem táxi. E eu desde cedo fui estudar em Natal, manhã não pega isso não, isso é perigoso, você não sabe nem quem é. Você não invente, não.
Aquele negócio que as mães dizem, não ando com estranho, né? Aí a gente Não anda anda com com estranho num carro, E hoje ela diz confiando o na quê? plataforma. E hoje ela diz o quê? Pegue um Uber, não pegue um ônibus, não. Não vá andar a pé, não. Na rua, pegue um Uber. Hoje, por quê? Porque hoje a plataforma já trouxe essa confiança, já conquistou essa confiança da gente, né? A gente pega mais tranquilo, a gente manda a localização em tempo real, que é o que vai diferenciar. E olha, eu falei uma coisa que nem notei. Olhe como a plataforma Uber ela é fornecedora. Ela é tão fornecedora a ponto de, se o consumidor destinatário final não pagar ao fornecedor direto, que é o motorista, a Uber paga o motorista e cobra de mim. Você está entendendo? Aí, como ela é apenas intermediadora, se inclusive ela que faz pagamento, processamento de pagamento, ela que vai ressarcir ao motorista caso eu não pague, meu cartão der errado, sei lá, porque, inclusive, um dos motoristas que eu tinha pedido no aplicativo, eu tinha pedido no 99, e ele disse, quando for pedir para essa Uber, que é melhor para a gente, porque, por exemplo, eu acabei de pegar um passageiro que quando chegou no destino, ele disse que não tinha dinheiro. Ele botou lá a mandada da dinheiro, ele disse que não tinha dinheiro, desceu do carro e eu ia fazer o quê? Perdi, porque a plataforma ela não me assegura em relação a isso. Já a Uber, não. A gente coloca aqui que o cliente não pagou ou que não tinha dinheiro, e ela cobra dele. Depois, na próxima viagem, vai ser cobrada as duas. Na 99 não tem isso. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa até boa para a gente. Às vezes você está sem dinheiro, para você ver, ficou bom para os dois. Ela busca conquistar as duas pessoas, porque é uma cadeia, ela precisa de mim como fornecedora, precisa do motorista, né? Precisa do carro, precisa de... É uma cadeia completa que não sobrevive por si só, né? Ela faz de tudo para agregar valor, né? Para todo mundo que usa e assim consumir mais, usar mais. Exatamente. E se a gente analisar a grafia também do artigo 14 do CDC, ele é claro quando ele diz que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa. Ou seja, a gente vai demonstrar que sofremos o dano e que existe o nexo de causalidade. Mas a gente não precisa demonstrar nem o dolo, nem a negligência, imprudência e imperícia. A gente não precisa demonstrar a ausência de capacitação técnica, nem a falta de cuidado ou excesso de confiança. Houve dano? Houve. Foi decorrente de uma relação de fornecimento de produtos ou serviços? Foi. Você é o destinatário final desse produto ou serviço? É. Então pronto, a gente tem o artigo 3º, artigo 8º, artigo 12, artigo 14, a gente tem uma interpretação legislativa favorável ao consumidor. Aí quando a gente ainda vai beber nas fontes principiológicas, ou seja, hipossuficiência, vulnerabilidade, não tem como se excluir esse prestador de serviço da cadeia de fornecimento, e ele, sem dúvida nenhuma, deve sofrer as imposições do Código de Defesa do Consumidor. Se a gente fosse ajuizar uma ação fundamentada no Código Civil, seria muito difícil para a gente conseguir confrontar esse prestador de serviço. Então, a ideia central é, vamos cada vez mais bater nessa tecla para que criemos desde a academia, desde a faculdade, essa construção filosófica de inserir as empresas de marketplace como fornecedores de serviço e fazer com que essas nossas discussões que estamos tendo aqui, que são muito salutares, cheguem ao Poder Judiciário. Porque vocês são os formadores de opinião agora. Daqui a 10, 15, 20 anos, vocês serão os novos advogados, juízes e promotores que vão estar despertando um novo entendimento jurisdicional. Então, a gente precisa, desde já, criar essa concepção aqui em Natal, expandir para o RN, Nordeste, Brasil e sem limites. A ideia é que a gente comece a discutir isso sempre trazendo um favorecimento, porque não é fácil ser consumidor, principalmente no nosso país. E ainda mais com um Código de Defesa do Consumidor que é muito avançado ainda, mas que ele não tem avanços no que concerne ao comércio eletrônico. Não temos leis específicas para o comércio eletrônico. Temos algumas leis, alguns artigos que podem ser interpretados analogamente, mas a gente precisa debater isso mais, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Alguém tinha perguntado aqui especificamente em relação ao reajuste no preço de gasolina. Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas acredito que
seria, inclusive, uma boa, né, da plataforma, porque se a gasolina ficar subindo, 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 não houver reajuste, daqui a pouco não consegue nem sustentar, né? E soube também que parece não ter reajuste. Nas duas plataformas ou só em uma que você quis se referir? A pessoa, acho que é Key Moreira. Ou seja, numa situação como essa, a vulnerabilidade desse prestador fica ainda maior frente àquela empresa que o contratou. Então, sem dúvida nenhuma, precisa ser considerada a empresa, o marketplace, como uma plataforma, como um fornecedor de produtos e serviços, porque ele está lucrando com isso, prezados. É isso que a gente tem que pensar Exatamente. sempre. Ele está lucrando, o risco é dele, a O risco é dele. credibilidade está sendo repassada por ele. E aí a gente entra na questão da publicidade abusiva, da publicidade enganosa também. No momento em que é feita uma publicidade que desperta um interesse no consumidor, mas que quando o consumidor adquire aquele produto ou serviço, ele foi enganado, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma ludibriação do consumidor. E aí, sem dúvida nenhuma, precisa ser aplicado tanto o artigo 37 quanto o parágrafo do artigo 37. Primeiro, quando o artigo 37 diz que é proibida a publicidade enganosa abusiva. E o parágrafo primeiro diz que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação que, inteira ou parcialmente, de alguma forma, traga uma omissão capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. A ideia central desse parágrafo justamente é trazer uma possibilidade muito grande para que o consumidor possa inserir esse fornecedor dentro de uma possível responsabilização civil. E aí, essa publicidade enganosa é aquela publicidade que desperta um interesse, mas que na prática, quando o consumidor adquire o produto ou serviço, não se equivale ao que foi apresentado. E aí, quando a gente tem um grande ator, uma figura pública que atesta a qualidade desse produto ou serviço, mas quando o consumidor recebe o produto ou serviço, não percebe essa reflexão do que foi atestado na publicidade, isso poderia ser considerado uma atividade que é uma publicidade enganosa. E aí precisa se reparar esse dano em desfavor do fornecedor, baseando-se, logicamente, no que está prescrito no CDC. E aí, se confrontando com a ideia da publicidade abusiva, a gente não tem uma enganação, a gente não tem uma ludibriação ao consumidor, mas a gente tem um produto ou serviço que foi oferecido dentro de um raciocínio desarrazoado, dentro de um desrespeito, infringindo muitas vezes o medo, a superstição em desfavor do consumidor. Então, essas são definições perfeitas que estão no parágrafo 2º do artigo 37. É publicidade enganosa? É lógico que é. Tem que ser defendido pelo CDC, sem dúvida nenhuma. Se a gente não parar para analisar o artigo 37, sua paragrafação, a gente vai perceber que no Código Civil a gente não fala em publicidade enganosa e abusiva. E aí, como é que a pessoa vai se defender? Então, sem dúvida nenhuma, entendemos que as empresas que promovem marketplace, elas são inseridas sim dentro dessa possível publicidade enganosa e abusiva, o que comprova mais uma vez o caráter de serem prestadores de serviço vinculados a fornecedores. Exatamente, isso fechou agora, né, trazendo esse plus aí da questão de... Porque, assim, incidindo, havendo o reconhecimento da plataforma como fornecedor de serviço, todas as outras normas, por consequência, serão aplicadas. E isso é ótimo, é isso que a gente busca, né? Porque não tem como não haver uma reparação, né? E eu acredito que tenha sido isso, né, professor? Uhum. A palestra. Não sei se ficou alguma pergunta aí. Não sei se o pessoal está olhando aí do chat. Normalmente a gente deixa esses últimos minutos para a gente fazer um apurado, né? Ver as perguntas, mas essa palestra, né, foi tão interativa que vocês acabaram por responder muita coisa do que já tinha no chat. Mas eu novamente vou abrir, né, para quem tiver mais alguma pergunta, quem quiser mais fazer algum questionamento, para usar esse momento para a gente já ir para os finalmente e poder encerrar a palestra, porque eu acho que ela já trouxe tudo que a gente tinha para entender de uma forma bem bacana, todo mundo interagindo, e isso é muito bom, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui, que foi aqui Walter, né? sobre as publicidades, cadê?
Como vocês analisam as propagandas, de certa Isso. forma, abusivas de certa forma, abusivas no YouTube? No geral? Eu não entendi a pergunta. Pronto. As propagandas, de certa forma, abusivas no YouTube. Porque às vezes elas são muito abusivas. Porque ficam o tempo todo aparecendo nos vídeos, tá te interrompendo. Aí que tá. O que é que o YouTube faz? Ele insere a publicidade no meio daquele vídeo que você está assistindo para fazer com que você, de alguma forma, adquira aquele produto ou serviço pago, né? Para que você meramente não adquira gratuitamente. E aí, se essa publicidade ela tem algum caráter de trazer superstição, medo, infringir diferenciação ou discriminação do sexo, raça, cor, isso poderia ser considerado uma publicidade abusiva. Mas o mero fato de eles estarem inserindo vários anúncios publicitários no meio daquele vídeo não vem a se configurar como uma publicidade abusiva, porque é gratuito. Por ser gratuito, aí a gente não tem a configuração do serviço no primeiro momento. Exatamente, gratuito entre aspas, porque existe monetização, né, Dezuila? Existe um caráter financeiro. Um ponto que a gente precisa deixar claro também é que toda vez que a gente contrata algum produto ou serviço por intermédio de uma plataforma digital, de marketplace, a gente está assinando um contrato. E aí eu pergunto àqueles que já pagaram direito contratual, vamos lá, parem para pensar, no direito contratual civilista, a gente tem o quê? Uma fase chamada fase de minuta contratual, em que é oportunizado as partes discutir o contrato. Senhores e senhoras, onde é que vai ser oportunizado aqui para nós, consumidores, discutir o contrato? Não, ele é imposto. E muitas vezes ele já vai lá para o ponto final, que é aceitar. A gente clica em aceitar e não foi nem oportunizada a leitura. E se você tiver uma dúvida, vai ser oportunizado o esclarecimento? Não. Então é um contrato de adesão? É. Se é de adesão, não houve fase de minuta contratual. É muito claro que temos aqui um fornecimento de produto e serviço regulamentado pelo CDC. Dezuíla? Oi. Você vai falar mais alguma coisa, responder alguma pergunta que você achou interessante? Eu estava lendo aqui no chat, disseram, com esse avanço de compras pela internet, deveria ter uma certa conexão entre governos de outros países visando a proteção do consumidor. Eu acho que é uma afirmação, né? Isso. É. Pronto. Se Gente, pode Se falar, alguém Maria. tiver mais alguma pergunta, mais algum questionamento, pode falar no chat que a gente está usando para isso esse momento. Mas se não tiverem, eu acredito que foi muito bem esclarecido, foi uma palestra incrível, teve muito, todo mundo assim conseguiu bater realmente um papo e entender o assunto. Então é isso que a gente do Chá Civil quer trazer para vocês, uma palestra que a gente consiga debater de forma consciente, de forma bem interativa, como foi hoje. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Muito obrigado, Stephanie. Foi um prazer estar aqui discutindo o direito civil com vocês, o direito do consumidor também. Um prazer em dividir esse palco com a doutora Dezuíla, a quem tenho tanta estima. Promovemos já tantos debates jurídicos ao longo do semestre. E só tenho a agradecer a participação e o convite, deixando sempre as portas abertas para novas oportunidades. Obrigado à presença de todos. E nós do Chá Civil é que agradecemos, professor Marcelo, e pela nossa aluna e amiga Dezuíla, né, pela disponibilidade de fazer parte desse evento aqui no Chá Civil, que é sempre uma honra poder contar com vocês e poder esclarecer tudo isso para a gente, tanto o direito consumidor, sobre esse assunto tão novo e que está presente no nosso dia a dia, né? Então, foi uma honra para todos nós, e em nome do Chá Civil, eu agradeço a todos vocês. Obrigada, pessoal. Tirem essa Obrigada, foto aí de para a gente verdade. postar depois. Oi? A gente vai estar postando algumas fotos na rede social e, consequentemente, mandando para vocês dois também. Tranquilo. Podem deixar. Obrigada, pessoal. Foi uma honra fazer parte desse momento com vocês. Até mais. Tchau, tchau.